Fala galera, beleza? Aqui é o Pereira. Hoje eu estou trazendo um assunto muito importante para todos nós, educação financeira. Cara, esse Brasil nosso, não sei, o score do nosso Brasil não está muito bom, as coisas me deixam preocupado, mas eu vou falar com a Sandra. A Sandra, ela é uma pessoa especializada nisso, que vai ajudar muito a pessoa, porque eu acho que nesse momento de Brasil é importante vocês terem educação financeira. Galera, mas não esquece, tá? Sempre nossos vídeos aí, ó, vai sempre compartilhando, no sininho, não esqueça, porque aí a gente te informa tudo o que está acontecendo. E aí, Sandra, beleza? Oi, Tereinha, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com o meu conhecimento adquirido nessa jornada aí. Ah, com certeza, Sandra. Hoje a gente vai falando da vida vamos dizer, de tudo que acontece para entrar. A educação financeira hoje é tudo, né? Desde o jovem, do senhorzinho, do velhinho, todo mundo tem que ter, né? É atemporal e não tem idade, né? Todos precisam saber, todos precisam cuidar e gerir melhor das suas finanças. Verdade. Mas, Sandra, antes disso tudo, eu gosto de saber, você é peruano? Não, eu sou catarinense. Eu nasci em Santa Catarina e tenho 20 anos que eu tô aqui em Cuiabá. Peba. Eu já tô Cuiabá, né? 20 anos aqui, Mas eu Peba. gosto de falar que nasci em Santa Catarina. Ah, Como todo sulista, né? Mas é. eu tenho orgulho dessa terra. Cuiabá eu formei aqui, inclusive na UFMT. Sou muito grata por tudo que essa terra me deu. Que maravilha, que bom. Mas você sabe que eu estava esses dias em Santa Catarina, é fantástico, adorei lá, muito bom. Ah, é? Me conta aí onde você foi. Eu fui para Porto Alegre. Ah, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Isso. Mas tudo bem. Mas eu passei por Santa Catarina para chegar lá. Sim, a Tá? gente entende. Tudo bem, a gente está falando aqui de educação financeira, geografia em outro podcast, né? Mas vamos que vamos. Caraca, velho, que deu uma rata aqui. Mas não é, você tem que ver que quando você sai de Mato Grosso, você vai bater em São Paulo. De São Paulo, depois você só vai descendo, você não sabe mais nada que você passa. Tá Você só certo. desce a serra. É verdade. Não, tá tudo certo. Mas, Sandra, vamos assim, começar. O jovem hoje, eu vejo que ele já entra no mundo com a educação financeira sendo uma coisa muito importante para a vida dele. Porque eu vejo assim, na nossa idade, na minha idade, eu tô com 51, na minha idade não tinha muita responsabilidade não. Eu fui lá e estourei o nome, não tava nem aí, entendeu? Estourei com coisa porcariada. E aí depois, passou um tempo, eu fui lá, né, paguei tudo, e aí um dia eu precisei do banco, o banco falou assim pra mim, ah, mas você teve tal Teve situação. liquidação com prejuízo. Você É, está com uma restrição interna. bem assim. E aí Exatamente. eu falei assim, mas eu paguei. E ele falou assim, mas não funciona assim, né? Você precisa ter uma educação financeira, porque nós precisamos saber se você vai, né, ter isso lá na frente, vai pagar suas contas. Eu falei, cara, vim aqui pra levar uma chamada com tudo bonitinho e então eu percebi o seguinte, cara, não tinha ninguém pra me orientar. Ninguém chegou e falou assim, se você for beber cerveja com seus amigos passar o cartão e não tiver pra pagar, você vai se ferrar. Entendeu? E aí eu falei, deixa aí, eu vou arrumar jeito com o brasileiro. E aí eu senti isso na pele, no início da minha vida, da juventude, eu teco o nome limpo, mas não tendo acesso a crédito nenhum. Então eu comecei a pegar filho, ó, velho, faz tudo dando Suíça, não. Então, assim, eu queria que você começasse a falar para essa galera o que pode acontecer se a pessoa não tivesse educação no início de tudo. Perfeito, perfeito. Você falou sobre essa questão do nome sujo, né? Você e 100 milhões de pessoas, né? 100 milhões de endividados. Hoje a gente tem aí 50% das famílias brasileiras endividadas, inadimplentes, Já né? perceberam muito? 50%. Então, nunca foi tão importante, né? A tal da educação financeira. Eu costumo falar que a gente passa a vida toda aprendendo a ganhar dinheiro e não a gerir, né? A gente passa aí a escola primeira, até o terceiro da faculdade para ser o melhor profissional. Mas na hora de fazer a gestão do dinheiro a gente não sabe. Então, assim, independente hoje do quanto as pessoas ganham,
se elas não cuidarem do dinheiro, elas podem ser endividadas. Independente se a pessoa ganha um salário mínimo ou se ela ganha 50 salários mínimos. O que eu percebo hoje, a galera jovem, inclusive eu tenho cases de sucesso com as pessoas que eu costumo falar mais jovens, né, que eu dou mentoria. Porque elas têm uma preocupação bem diferente de, vamos falar das pessoas que nascem, vamos falar de data de nascimento, não, vamos falar de idade. De 35 para cima, para frente, elas acham que elas sabem fazer. Elas ficam sempre na espera de saber fazer e não buscar conhecimento. A galera jovem percebe que não sabe fazer e busca ajuda. E uma orientação com uma boa pessoa seguindo as orientações, é claro que ela vai ter sucesso, né? Então, a regra básica da educação financeira é você não gastar mais do que você ganha. E para isso tem que fazer conta. E o que a maioria das pessoas não fazem é conta, né? Então, elas saem passando cartão e no final do mês, quando cai o salário, que ela vai somar se ela consegue pagar tudo que ela gastou. Onde o planejamento é o contrário. Você entende o que você vai fazer durante o mês e o quanto você vai ganhar. E começa a gastar dentro do planejado, né? Então, fica mais fácil de conseguir chegar no final do mês e pagar todas as contas e investir, né? Então, hoje, se eu tivesse que falar de um vilão, é a parcelinha. Porque a parcelinha parece que fica fácil de pagar, né? Você olha lá R$20, R$30, Casas Bahia, R$100. Você não olha o 3.000 que você tá comprando parcelado, né? E o que acontece quando a gente compra parcelado? A gente já começa o mês devendo. Então, se você tem lá 5 lugares que você comprou R$100 de parcelinha, você já começou o mês devendo R$500. E se você não, né? Tem os custos básicos da nossa vivência, que é o comer, o beber, o morar. Então, é o 500 da parcelinha e mais o viver daquele mês, né? Então, é isso que falta das pessoas olharem os custos fixos, os variáveis e o quanto elas vão investir. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Saem passando cartão. E a gente é bombardeado, né, de propaganda a todo tempo, né? O desejo, o Instagram, tá tudo muito aí. É o consumo, né? A gente vive numa sociedade capitalista, que nós somos incentivados a consumir a todo tempo. Então, se a gente não tem uma vigilância ali de quanto a gente pode gastar, a gente acaba caindo no conto de todas as promoções. Entendi. A gente vai olhando essa situação e da pessoa se endividar, e assim eu vou olhando o brasileiro. O brasileiro, ele tem principalmente dessa forma, né? Eu estava em Portugal agora há tempo e eu conheci alguns brasileiros que estavam lá trabalhando, e aí eles falando para mim lá, não, aqui eu estou ganhando bem mais, mas aqui o custo de vida é muito mais alto, mas eu vou pagando tudo para guardar dinheiro. Aí eu fico pensando comigo, né? Por que não faz isso no Brasil? Tem que ir lá. Eu sei que ganha mais lá, mas lá o cara rala pra caramba também. O custo de vida lá é muito alto. Aí eu tava até falando assim, mas um aluguel, você pensão. Eu falei, sim, um aluguel. O aluguel eu divido o quarto com 4 pessoas e em média pago lá 500 euros. Caramba, 500 euros dá um absurdo, dá quase 3.000 por um quarto. Então aqui é muito mais barato. Aí eu vejo que as pessoas vão para fora para ganhar dinheiro, sendo que nós temos a oportunidade aqui, né? E aí lá ele aprende a fazer a engenharia financeira deles, né? Sim, mas sabe o que acontece? A gente tem um sentimento ligado ao dinheiro, que é o pertencimento. E tem uma questão de status. Então, aonde você nasceu, aonde está a sua galera, se você não tem essa confiança de quem você é, da identidade, você precisa ter para ser. Tá? Então, uma das coisas que eu percebo muito na educação financeira, quando eu dou as mentorias, é exatamente isso. É uma coisa que eu trabalho. Quem é você? Para quem você precisa provar? Porque o brasileiro tem uma paixão aí de carro, né? Mas às vezes o carro, ele nem compra o carro porque ele quer. Ele compra para parecer que tem. Né? Então, por que em outro país ele consegue? Porque lá ele não precisa mostrar para ninguém. Ele tá novo naquele lugar. Então, ele não precisa desse gasto. E aí ele consegue, além dele estar ganhando em euro e gastando menos,
né? Ele consegue fazer uma reserva financeira. Então anda com medo, tá longe de casa, né? Exatamente. Por que que aqui não, né? Porque aqui a gente tem que mostrar, né? Não tô falando que são a maioria das pessoas, mas eu tô falando que é um assunto muito quente. Essa questão do ego, né? Do status, né? Porque a gente vivendo numa sociedade capitalista, é como se ela cobrasse, né? O que você tem é o que você é. Então, eu vou falar isso baseado em uma situação até que eu vivi. Eu fui gerente do banco por muitos anos. Por 15 anos, 13 anos eu fui gerente. E eu, por um tempo, tive um Ford Ka, daquele, não o feinho, o mais bonitinho. Baratinho. Era Eu baratinho. tive um Ford Ka. É. E eu lembro que uma das pessoas que trabalhavam comigo, e eu bati esse carro várias vezes, né? Porque era meu primeiro carro, normal a gente bater. E eu não troquei de carro, eu tornei gerente, eu fiquei 1 ano, 2 anos com esse carro. E a pessoa falou assim, você não tem um carro nível gerente tal, você agora é gerente tal, né? Então, naquele momento, se eu não tivesse a certeza que a minha competência não tinha nada a ver com o carro que eu dirigia, eu poderia ter comprado um carro porque eu tinha crédito, né? Eu era funcionária do banco, crédito inclusive é até mais barato. Mas não fazia sentido pro meu bolso eu trocar de carro daquele momento. Porque eu tinha acabado de entrar na empresa, eu tinha lá 1 ano, 1 ano e meio, e eu queria sentir segurança naquele trabalho para eu poder fazer essa troca do carro, né? Então, o que que acontece com a maioria das pessoas? Elas são bombardeadas com informações tal como o que aconteceu comigo. E se eu não tenho isso muito claro, eu acabo me endividando porque aquilo mexeu comigo. E eu quero mostrar que realmente eu sou gerente tal e eu tinha que ter um carrão, né? Eu Então, concordo com você, mas tem um detalhe muito importante. Às vezes, nós compramos aparência. Então, isso eu falo para você, que tinha um vendedor me falava, e eu dava razão para ele. E falava assim, Alexandre, eu pego um ninho e vou lá no interior vender um sistema. Chego lá, ofereço pro cara, converso com o cara não compra. Aí chega o concorrente, nossa, chega na caminhonetona, oferece. O cara paga mais caro para esse cara, sendo que o nosso software é tão bom. Eu preciso de uma caminhonete. Mas aí eu falo para você, no mundo dos negócios, acontece muito. Você vê um indivíduo que ele tem que ter aquela aparência, aquele status, porque senão ele também não consegue fazer negócio. Porque a pessoa olha para ele e fala assim, ah, não, ele é um quebrado, não vou fazer negócio. Isso eu vejo muito, né? Então, não é, claro, não é tudo, né? Não é qualquer emprego onde você está. Mas hoje tem muita coisa que você precisa ter um status para você poder entrar no ambiente, né? sim, eu concordo com você plenamente. A gente realmente fica aí numa faca, né? Com faca de 2 gumes. É assim, né? Porque realmente tem, né? É cultural, né? A gente ainda olha a pessoa e status hoje passa o quê? Credibilidade, infelizmente, né? E aí tem essa briga. Claro que não são todas as funções, né? Claro. Tem um advogado, um planejador financeiro, né? Um planejador financeiro agora precisa chegar com outro carro. Mas não são todas as áreas. Só que se você fazer uma entrevista e a gente colocar aqui 100 pessoas, talvez a gente vai tirar aí uns 10% que precisa, mas todos vão. Verdade, mas assim, tipo, vou falar uma pra você, tipo, se ela planeja, faz o treinamento, faz seus cursos, as suas mentorias. Aí você fala assim pra galera, ó, você tem que usar pra você crescer na vida, não sei o quê. Aí você chega no Ford Ka. Aí o cara fala assim, pô, ela tem Ford Ka. Aí você chega numa BMW, zerada, top. Ou para, essa mulher é top, vou seguir ela. Vou fazer tudo que ela... É foda, e tem isso. Entendeu? Pra vender, você precisa aparecer às vezes, né? Você tocou num assunto bem importante. É assim, eu vendo bem-estar. Então, hoje, como eu gasto meu dinheiro e quando eu percebi que eu podia fazer isso, porque não foi a todo tempo, eu comecei a viajar. Então, hoje eu conheço 13 países e eu quero conhecer mais e graças Um conhecimento, uma base, né? E eu utilizei meu dinheiro andando de Ford Ka, preferi trocar de carro depois, com mais segurança, mas poder conhecer
para poder viver mais experiências, né? Então, hoje a pessoa que chega para fazer mentoria comigo, O que você fez é o correto. ela compra a experiência. Então, o que que eu falo para as pessoas? Eu não quero tirar tudo que você faz, tudo que você gosta de fazer. Sim. A gente vai fazer tudo que dá para fazer dentro do seu momento financeiro para poder lá na frente fazer coisas maiores. Então, o objetivo não é sair tirando tudo, Claro. e sim olhar o que de fato faz sentido na fatura do seu cartão. Eu vou dar um outro exemplo de um casal que eu tô atendendo agora. Eu peguei a fatura de cartão e tinha lá a van de R$19,90, 12 vezes, e tinha várias. Eu falei, o que vocês compraram na van? R$19,90, uma parcela de R$19,90, a gente tá com uma fatura de 8 mil fixa aqui por 5 meses. A gente nem lembra mais. Então é sobre isso. É sobre gastar com coisas que fazem sentido para você. E tudo bem você não ter carrão, mas você Entendi. viver as suas pessoa- experiências de outra forma. Então você vai escolher qual que é a sua vida rica. E falando de carrão, a gente pode falar aí do Barsi, que é o maior CPF, pessoa física, que investe na Bolsa Brasileira. Que ele anda de um carro, agora eu não vou lembrar, tipo, é uma Pareti, é um carro muito simples. Ele fala no vídeo. Mas ele recebe 1.200.000 de dividendo por mês. Então é sobre escolhas. Escolhas, né? É por isso que eu falo pra você, é que as pessoas, elas têm que ter uma base do seguinte, que bem no início você falou, não adianta você ter um mega carrão, entendeu? É claro, você pode ter isso aí se você utilizar como uma ferramenta, até, mas você precisa. É isso aí que Cabe eu no falo, bolso? sabe, no bolso. E outra, o brasileiro, nós temos isso, sabe, que eu falo, a pessoa não está satisfeita com o que tem. Joãozinho olha o carro do Jorge e fala assim, nossa, o carro do Jorge é top, é tudo que eu queria. Jorge olha pro carro dele e fala assim, esse carro é uma bosta. Então, assim, é difícil, né? Ninguém está satisfeito. É criar o hábito, né, de ter a satisfação com o que você tem, começar a equilibrar a sua vida, né? Exatamente. É isso, esse é um trabalho que você faz. Isso é muito legal, muito bom. E hoje, o que mais a pessoa gasta? O que a pessoa mais sofre com a despesa que é o vilão da família? Olha, é esse assunto aí que a gente acabou de falar, é o carro. É o Sabe carro por mesmo. quê? Porque o carrão, ele vem com seguro alto, né? E você tem um carro, e muitas vezes, a maioria das vezes, compra o carro, a pessoa às vezes compra o carro para ter status, mas ela precisa parcelar em 60 vezes. Né? E aí, com o carro, a gente vem o quê? Vem um seguro alto, vem um IPVA alto. Então, se a gente não toma cuidado aí, esse Manutenção carro, alta. a manutenção. Aí você compra um carro zero, tudo bem, ainda ele vai demorar para dar manutenção, né? Mas se compra um carro usado, caro, já começa a dar manutenção, o pneu é caro. Então, tudo com carro caro vem junto, né? O custo todo aumenta. Então, como tem essa paixão de carros aí, brasileiro, o negócio tá muito de carro, hoje um custo que pega muito é o carro. É o carrão, às vezes, numa renda que não poderia ser. É um carro acima do que aquela renda permite. Né? Entendi. Eu tenho uma galera que hoje, sim, eu ando com eles, tenho uma grande amizade. Quero mandar um abraço pro Luiz Henrique, que é lá do carro antigo. E eu vejo que a galera conversa e a mulherada quase mata eles. Eles gastam um absurdo com o carro antigo. Mas é uma paixão. Sim, né? aí eu concordo. Aí, a paixão aí é a paixão de toda essa galera. Mas assim, é até engraçado a gente chegar e falar assim, galera, agora vamos sentar todo mundo aqui e vamos fazer uma aula. Porque vocês estão gastando demais com o carro. É capaz de todo mundo se matar, fica doido. Sim, eu não posso nem chegar lá falando que não pode gastar, né? Não pode Já gastar, pensou? tá? Sim. Não. Não, realmente, eu gosto disso, eu gosto das pessoas que têm hobby, né? Tudo bem, é uma das coisas, inclusive, que eu pergunto pra pessoa. Como ela chega até mim com dificuldade financeira, é óbvio que alguma coisa vai ter que sair daquele orçamento. Ó, Rob, primeiro, você corta. Não, essa é a única coisa que eu não corto. Sério? Inclusive, é a primeira Ai, eu pergunta que adorei. eu faço. Vamos Eu faço conversar. assim, o que dentro do seu orçamento você não abre mão? E aí a gente vai trabalhar com os outros itens, né? Sim. Justamente por quê? Porque a educação financeira, o planejamento financeiro, ele tem que vir acompanhado de bem-estar. E se eu tiro o que ela mais gosta, primeiro que
provavelmente não vai vir, não vai querer me ver no próximo mês. Se me ver, ela não vai vir feliz, né? É. Então, um dos nossos objetivos é a pessoa fazer com que ela tenha bem-estar, e isso também potencializa o fato dela segurar ali na minha mão e continuar firme no que a gente se propôs a fazer. Por quê? Porque não é fácil. Você vem lá 10 anos ou há 5 anos daquele mesmo jeito. Aí chega uma pessoa e fala pra você que você tem que anotar tudo que você comprar. Até uma balinha. Então, é um processo difícil no começo. Não é fácil. E é interessante. Se você falar assim pra mim, Alexandre, anota tudo que você vai comprar, eu deixo de comprar. Porque, pô, é complicado você ficar toda hora ali. Ah, eu vou comprar uma balinha aqui, deixa anotado. Nossa, vou ter que gravar aqui, não nem vou comprar a balinha. Exatamente. Sabia que uma das coisas que pegam muito é esse hábito do anotar gasto. A pessoa já está habituada a não anotar. Só que ele é primordial, ele é ferramenta. Como que a gente vai analisar que custo cortar se eu não sei quais custos existem? Sim. Né? Então ele é primordial, mas realmente é uma questão aí que eu tenho que pegar no pé, mas aí eu combino com o cliente, peço print toda semana, e aí ele vai criando o hábito e é o começo. Depois que no segundo mês você já fica tranquilo, porque quando você começa a anotar seus gastos, você tem na sua mão exatamente o quanto você pode gastar. Então você faz um orçamento lá de gasto com o que quiser, que eu gosto de colocar. R$ 400. Já viu que deu 350, você só pode 50. Se passar, já sabe que seu dinheiro não vai dar. Então fica muito nítido ali onde que vai ser o endividamento. Né? Porque o endividamento nada mais é que eu gastei mais do que eu ganho e aí eu preciso recorrer a bancos. Quando eu tenho crédito. Quando não tenho, eu vou a amigos, pais, tios, né? E aí todo mundo vira banco. Então, é por isso que é importante, né, a gente ter aí as anotações dos gastos. Não tem como abrir mão. Você já chegou àquela pessoa que fala assim, cara, ele ganha 100 mil por mês e ele ainda tava duro, Já. Sério? Já aconteceu. A pessoa ganhando muito Sim, dinheiro. a pessoa tem 60 mil de custo em casa, porque tem 2 babá, uma de manhã e uma à noite. Enfim, tem um custo muito alto, né? Então, você pensa assim, né? Quem ganha 100? Eu ganhando 100 mil, né? Quanto eu estaria com muito dinheiro guardado? E tem, por isso que eu te falei, não é nunca sobre o quanto você ganha, e sim sobre como você faz a gestão, o quanto você gasta. Então, a gente aprende a cuidar de um salário mínimo para poder ser capacitado a ganhar mais. Porque senão é aquela questão que a gente falou, a gente nunca está satisfeito. A gente sempre busca algo a mais, algo a mais. Então, eu ganho mais, eu gasto mais. E é sempre assim, eu tô ganhando X, eu tô gastando 2x. E aí, eu me endivido mesmo com bom salário. Então, tem que ficar de olho no dinheiro aí, porque sai que a gente não vê. Senão... Com certeza. Eu tava até conversando esse dia com um amigo meu, ele é um amigão meu, e a gente tava trocando uma ideia, falando a respeito de uma situação que ele falou assim pra mim. Ah, cara, eu queria trocar meu carro, não sei o quê, eu gosto muito de carro, né? E aí eu falei assim pra ele, cara, só juntar, né, ver da onde que vai. Aí ele falou assim, cara, mas não sobra dinheiro. Aí a gente começou a trocar ideia. Eu falei, você almoça em casa? Ele falou, não, só como na rua. Aí eu falei assim, velho, você já parou pra pensar o seguinte, quanto que você come mais ou menos? Ah, meu almoço sempre é 35, 40 reais. Eu falei, cara, se só fizer um regiminho aí, só fazer um regiminho, cair para na metade do que você gasta, você já perde peso e vai dar pra você sobrar bastante. Começamos a fazer cálculo. Em 3 anos ele conseguia economizar 15 mil reais. Ele falou, cara, só com essas coisas, meu Deus, eu vou mudar sobre minha vida. Falei, cara, parece que não, mas aquele salgadinho que a gente come na rua, ele pesa às vezes no orçamento, né? Tô vendo um concorrente na minha frente aí, hein? Tem educador financeiro aqui nesse podcast. Não tem nada a ver. É que às vezes eu gosto de ficar pensando. É verdade. Realmente, não só sobre isso, né? Claro que o iFood aí, pegar comida, comer fora é caro, né? E fazer comida demanda energia. Então você tem que ter um foco ali de reservar um tempo, um fim de semana para fazer marmita, congelar. Ontem a gente fez isso com uma conversa de um casal que eu tô atendendo. E assim, eles fizeram, a gente tá no quarto encontro, então por 3 meses eles estavam fazendo comida. E realmente eles estão indo bem no orçamento. E aí ontem, como já percebeu que estava indo bem,
A gente quer comprar marmita porque tá ficando muito cansativa, não sei o quê. Vamos somar as marmitas. Ah, deu R$ 1.400 de marmita. E aí, conversa vai e vem, não, 15 dias de marmita, então. Não vou abrir mão de 72 para vocês. Não, não. Falei, gente, vocês já pararam para pensar, se vocês conversassem com essa diarista que faz o serviço de vocês, se ela viesse no dia que ela faz a diária, fizesse comida para 15 dias. Ai, a gente nunca pensou nisso. Manda mensagem aí pra tia Maria agora. Tia Maria respondeu a mensagem na hora. R$ 320 ela vai cobrar para fazer as marmitas deles pro mês inteiro. E as marmitas estavam dando R$ 1.400. Então vamos falar aí que mais o mercado que eles já gastariam normalmente, que vai tomar café, tem os produtos de limpeza, eles, nessa brincadeira da gente ali conversar e fazer conta e surgir essa ideia, eles estão deixando de gastar R$ 800 por mês, né? E aí você pega aí R$ 800 vezes 10, exatamente, é uma viagem. Então, eu converto em viagem. Eu também. Então, pelo amor de Deus. você vê que decisões simples afetam muito o orçamento. E uma outra coisa que a gente não falou aqui é o serviço dos juros, né? Os juros compostos. Então, a gente investe, a gente não guarda, a gente investe esse dinheiro, né, mensal. Então, todo mês ele vai render. A gente pegar um banco digital hoje, que é onde a maioria das pessoas tem conta, ele está pagando 104% da CDI. Então, a gente está falando aí de um rendimento de 1% ao mês, sem você fazer nada. Eu costumo falar, quando você começa a aprender a cuidar do seu dinheiro, você dorme e seu dinheiro está trabalhando por você, né? Então, mas vamos lá. 1% não é pouco. para não fazer nada, eu acho bastante. Você acha? Eu acho. Melhor 1% do que nada. Porque, na verdade, assim, sem risco. Eu entendo. Quando a pessoa, ela trabalha, é um trabalhador, tudo, ela recebe salário, ela vai guardando ali, vai acumulando e ganhando 1%. Quando você é empreendedor, você vê 1% e fala assim, meu Deus, eu tenho que vender para ganhar mais. Sim, claro. A gente sempre fala de uma parcela que é uma parcela de reserva, né? Mesmo nós que empreendemos, nós empresários, é importante que a gente tenha uma parcela que a gente tá rendendo, que tá lá para uma reserva emergencial, uma estratégia, uma compra maior com fornecedor com desconto, né? Então a gente tá falando dessa parcela que é uma reserva mesmo. Não é todo o seu dinheiro, não vou fazer, né? Vou pegar aqui, tenho R$ 1 milhão, e ao invés de colocar no meu negócio que vai aí retornar 20% líquido, eu vou colocar para render 1%. Não é disso. A gente está falando de uma parcela do seu dinheiro que ele vai ficar como reserva. E claro, exatamente, que é uma emergência. E é claro que a gente está falando de um investimento que é um CDB, que é um investimento em renda fixa, né? Que é o arroz com feijão, vamos falar aí dos investimentos. Porque a gente vai para um fundo imobiliário, nós vamos para ações, para não vale a pena, então. Nesse momento, não. A gente já teve um momento que tá dando 0,6% ao ano. A gente está falando. Né? É pouco, sim. Vamos pensar que ano passado ela não acompanhava nem a inflação. Agora que a gente já vem para o momento da inflação mais controlada, a poupança já começa a ter rendimento real, mas não tinha. E um cenário que eu gosto não é que a poupança não compensa nunca, né? A economia ela é um organismo vivo. Ela está sempre mudando. Então, não sei se você lembra, lá no começo do governo, Michel, ainda era o o Guedes, o nosso economista, o nosso ministro da Economia, ele começou a cair as taxas, a taxa Selic chegou a 2,5%. Nesse momento em que a Selic estava a 2,5%, a poupança era mais vantajosa que o CDB. Né? Então, depende de quanto que é a taxa básica, que é a taxa Selic do nosso país, para a gente comparar o que está bom, qual que não está bom. Então, nesse momento, era mais vantajoso eu ter dinheiro na poupança do que num CDB. Entendi. Hoje, como você cuida de finanças, você deve estudar muito sobre tudo que acontece no nosso mundo. O que você fala hoje a respeito do nosso país? O que nós estamos vivendo? Está normal? Está seguro? Está tranquilo? Ou a gente está passando algo assim meio conturbado? Pergunta difícil, hein? Não, Vamos falar... Não a ver com política. Sim. Eu falo, porque eu sei que, claro, teve
nós e eles. Teve mil e uma coisa. Teve, né, o governo Bolsonaro, que inventou o Lula. Mas eu falo assim, esquece governo. O que você acha que está, qual o caminho do nosso país? O que você vê hoje nas famílias brasileiras? O que você está sentindo? É difícil falar de economia sem falar de governo, né? Porque a gente falar de taxa de juros básica, né? Que é a taxa aí que a gente sempre usa como parâmetro para comparar com os investimentos, a gente vai estar falando de governo, né? E o que isso impacta? Se eu tenho um governo que gasta bastante, eu preciso ter uma taxa de juros maior, né? Quanto mais dinheiro eu tenho na economia, mais inflação eu tenho, mais consumo eu tenho. Por outro lado, eu tenho consumo, eu tenho empresas vendendo, né? Então, o cenário que a gente tem hoje é um cenário que o governo gasta um pouquinho mais, né? O cenário da economia hoje, eu vi que teve toda segunda-feira o Banco Central divulga um relatório que é o Boletim Focus. O Boletim Focus é um boletim que dá informação sobre inflação, sobre PIB. Então a gente vem, como nós saímos de uma pandemia, ainda tem resquícios de uma pandemia, a gente vem com uma economia crescendo pouco, mas ela vai crescer ainda. Em 2024 a gente vê crescimento positivo. E a gente também tem um cenário de juros americano, né, que acaba afetando o nosso dólar aqui. Então, a taxa de juros começando a cair nos Estados Unidos, fica melhor para a Bolsa brasileira. Por quê? Para os investimentos, quem tem dinheiro na Bolsa. Porque vem dinheiro do gringo para cá. Então, vamos pensar que a gente tem... Já põe lá, não traz para cá. Porque lá tá... Pensa assim, você tem um parente seu que é super bom pagador. Certo. Que paga 5% de juro para você. E tem um outro parente seu que paga 7%, mas esse atrasa. Você vai emprestar para quem? Sim. É essa decisão que os gringos tomam. Então, quando essa diferença tá pequena... Sacanagem, né? Porque... Não, então vamos mudar. Os gringos podiam pagar 7%. Quando essa diferença entre juros brasileiros e americanos tá pequena, eles preferem investir no país que tem um risco menor. E quando a taxa de juros lá começa a cair, eles preferem estar nos países emergentes. Então, o que a gente ganha com isso? Sacanagem, né? A gente ganha volume na Bolsa brasileira. A Bolsa é oferta e demanda. Se eu tenho mais gente comprando, eu vou ter uma tendência de alta da Bolsa. Então, o que a gente costuma falar? Não é nenhuma recomendação, mas é uma leitura de mercado. Mas quem se posiciona antes consegue aproveitar e surfar essa onda de quando esse dinheiro começar a entrar aqui. A gente tem data para isso acontecer? Não, a gente tem uma previsão do economista da XP, que é o Caio Megali, que ele falou que eles acreditam que em maio começa a cair o juro nos Estados Unidos. Mas é uma previsão. E se tem uma coisa que economista faz, é errar. Então a gente fica de olho, e espera para ver se vai acontecer. Mas o fluxo é esse. Entendi. Essa questão de a pessoa ter, assim, quando o juro tá muito alto, assim, eles vêm tudo para cá, né? Eles vêm, aí aumenta o fluxo de dólar. E para quem quer ir para de aumentar os juros, eles vêm tudo para cá, a gente vai lá e derruba no chão. Toma. Agora o lucro é nosso. É difícil, né? Assim, eu vejo a galera de fora, eles têm uma cabeça muito diferente da nossa. Só que eles vêm aqui com dinheiro de fora e colocam na nossa mão, né? Sim. Então, assim, é difícil, né? E, eles não confiam na gente, né? É importante para o Brasil ter dinheiro de investidor de fora aqui, né? Não, esse que a gente está falando nem é um dinheiro saudável, né? Vamos falar que é um dinheiro especulativo, porque ele vem para ganhar dinheiro, ele vem para ganhar taxa de juros e vai embora, né? Mas o dinheiro que vem de uma indústria que fica aqui, que gera emprego, isso é importante para nós, né? É importante que o país busque esses investidores. E uma coisa que acaba pegando aqui no nosso país é a segurança jurídica, né? A burocracia. Você é empresário, você sabe, né? O quanto que é difícil a gente abrir uma empresa e cumprir todos
e cumprir todos os requisitos, né? Não, imagina, Então, Brasil. exatamente. Então, e outra coisa que a gente também tem um governo, o governo não dá essa segurança, né? Para você colocar seu dinheiro e, vamos falar de uma empresa pública, uma Petro, né? Você colocar o seu dinheiro numa empresa dessa e daqui a pouco ele fala, não, a gente não vai seguir paridade de dólar. É que foi o que aconteceu. Como é que tá hoje a Petrobras? Porque há um tempo atrás estava todo mundo querendo colocando dinheiro nela, né? Então, ela teve uma alta extraordinária, tá? O que aconteceu? Quando o governo assumiu, esse novo governo assumiu, as pessoas saíram justamente com esse medo, com esse risco do governo, né? Que ele é o maior acionista hoje da empresa e ele pode chegar e fazer regras sem olhar caixa da empresa, que era o maior medo dos investidores. E, para surpresa, isso não aconteceu. Tudo que a Petrobras pagou bons dividendos, deu bom resultado. E quem fez o movimento inverso, né, não ficou com medo do governo e ganhou muito dinheiro. Eu não vou saber falar os números aqui, mas vamos falar de 40%. A gente está falando de uma ação que saiu de R$ 23 e foi para 40, para 37, né? Então, quem ficou ganhou dinheiro, né? E eu estava até ouvindo essa semana, eu acho que foi. Eu acho que ontem. Que ela ainda promete bons dividendos para esse ano, mas que os especialistas acreditam que a maior onda, ela já foi surfada. Mas como tudo na economia, acabei de falar, é uma surpresa, né? Pode acontecer que ela continue a crescer. Entendi. Hoje, quando você pega para essa consultoria, você indica algum tipo de investimento para a pessoa que tem dinheiro parado? Sim, uma das coisas que a gente busca sempre com as mentorias financeiras é entender o perfil do investidor. Todo mundo pode colocar dinheiro na bolsa? Em tese, sim, você precisa ter uma conta da corretora e comprar. Só que precisa fazer sentido com o seu perfil de investidor. Então, se você é um conservador, muito provavelmente eu não vou indicar para você. Se eu me indicar, eu vou pedir para você colocar um percentual pequeno do seu dinheiro, que é aquele, se queimar, não vai te fazer falta. Né? Porque a bolsa, ela tem... Quando você pega uma ação no longo prazo, ela tende a ser positiva. Só que no curto prazo, ela tem umas oscilações grandes. Então, se você não tem emocional, se você não tem uma capacidade financeira para ver seu dinheiro negativo ali, 50%, não é investimento indicado para você. Então, o primeiro passo para eu fazer qualquer tipo de indicação de investimento é detectar qual é o perfil do investidor, exatamente. Ou ele é um conservador, ele é um moderado, ele é um arrojado. Então, e o arrojado é um jogador mesmo. O arrojado é que a gente coloca ele. É aquela Você história. Alguém ganha muito dinheiro na bolsa? Já. Tem essa pessoa que eu te falei que é uma pessoa pública, né? O Barsi, ele investe desde muito tempo, é um senhor. E ele ganhou 1 milhão, mais de 1 milhão de dólares, 1 milhão de reais por mês, por dia só de dividendos. Então, sim, agora o que ele fala, que é uma coisa que eu também acredito. O especulativo é uma aposta. Você compra de manhã para vender à tarde. Esse dinheiro eu não acredito que é saudável. Você pode até ganhar no dia e no dia seguinte perder. Mas a recorrência de comprar e deixar lá, eu acredito muito nesse negócio. Funciona. E, inclusive, as pessoas falam de aposentadoria e só pensam... Na verdade, o mercado financeiro vende só a previdência. Não que seja um produto ruim, é um produto bom, inclusive tem incentivos tributários. Mas a ação que te paga dividendo, ela é um bom ativo para você investir para sua aposentadoria. Né? É um ativo que você tem aí o resultado de dividendos, procurando empresas que pagam dividendos, porque não são todas, né, que pagam. E como você identifica a empresa? A gente consegue ver, tem site que eu gosto de usar, que é o Status Invest. Lá a gente consegue ver os balanços das empresas, né? Qual que é o valuation dela, o quanto ela está precificada, né? O histórico a recorrência de dividendos. O racional é sempre o seguinte: distribuição de lucros, ela acontece quando a empresa não está crescendo. É uma empresa que já está estável, né? Porque uma empresa que ela está em crescimento, todo o dinheiro que ela gera de lucro, ela coloca na própria empresa para crescer o seu negócio. Né? Então, eu quero receber dividendos. Qual que é meu racional?
eu tenho que procurar empresas que já estão estáveis no seu crescimento. Então, Legal. Fica legal, né? quais empresas que a gente gosta de olhar? Setor elétrico é uma prestação de serviço, né? Então, o setor... As empresas que já estão estáveis, elas tendem a dividir mais, porque elas já cresceram, elas estão ali só para fazer a gestão do negócio mesmo e pagar dividendo para acionista, né? Então tem que... Aí é entender o perfil. Se você pega uma empresa, eu vou citar uma empresa, mas não é uma recomendação, como eu já havia falado antes, a Pets, né? É uma empresa de comida para cachorro, né? Eu tinha um cliente que ele falava assim, olha, eu vendia comida para cachorro quando o cachorro nem era filho, né? Então hoje os cachorros já são filhos. A Pets é uma empresa em crescimento, né? Que ela tinha uma, em Cuiabá tinha uma na Fernando Correia, já abriu outra, já fez uma junção, acho que com a base. Enfim, essa empresa, ela não vai pagar dividendos agora, né? Ela não vai pagar dividendos, ela está numa empresa de crescimento, mas é uma empresa que está crescendo bastante. Então a gente olha o que? Valorização da ação. Então ela tem parecido muito como uma ação que vem se valorizando, né? Ela teve uma queda, aí é pegar a ação e olhar. 23, aí 6 e 3. Então, quem gosta de especulação vai ganhar dinheiro com esses altos e baixos da ação, né? Mas pra gente que olha no longo prazo, vai sempre olhar o fundamento do negócio. Sim. O negócio faz sentido para mim? Eu acredito nesses números dessa empresa? Eu olho para a corporação e vejo CEOs bons administrando bem? Então, eu vou colocar meu dinheiro e vou olhar a Pets daqui 10 anos, daqui 15 anos. Você faz uma análise na empresa. As americanas, como que ela deu uma enganada no público ali, não deu? Então, as americanas é um caso à parte, né? Eu acho que assustou muita gente. Assustou, viu? Porque eram números que não apareciam no balanço, né? Então, a empresa fazia um crédito que chama risco sacado, e isso não aparecia. Era como se fosse ela compra do fornecedor, quem pagava era o banco. E ela ficava com essa dívida no banco, ela não devia o fornecedor. E isso ficava, mas não estava aparecendo. Né? E quando apareceu... Então, assim, quando isso aconteceu, eu estava no banco e eu tinha um cliente que tinha um valor em num fundo. Um fundo muito seguro. E aí ele me ligou, Sandra, meu dinheiro tá negativo, eu acompanho todo dia. E me falaram que esse fundo era conservador. E de fato... Porque as americanas, elas estavam categorizadas nas empresas de baixo risco. Ela era uma empresa segura, né, diante do que ela apresentava. Então, foi uma surpresa para todo mundo. E uma das coisas que eu costumo falar, quando a pessoa me fala sobre fundo conservador, ele realmente é um conservador, significa que as oscilações, elas são menores. Mas não significa, baixo risco não significa zero risco. Então, as americanas afetou muito, não só os fundos conservadores, como também quem tinha ação lá, né? Então, ela entrou em recuperação judicial e afetou toda uma cadeia, né? Porque ela fornecia produtos para aqueles postos, para as conveniências da BR Mania. Então, eu conversando com as pessoas da cadeia que tinham as americanas como fornecedor, ela afetou muito a nossa economia, né? Nossa. E acaba que você fica com medo, porque era uma empresa que era ditada pela Price, né? E ninguém percebeu ninguém, né? Da onde que estavam esses números? Alguém ficou rico com esse dinheiro. E ela ficava. Sim, porque era uma empresa AAA, então era tida como segura. E aí isso é uma coisa que assusta quando você vai falar de investimento, né? Assusta a pessoa, porque o que acontece hoje? A gente aprendeu a guardar dinheiro. A gente, população brasileira, na poupança. E aí acontece um item desse. Uma pessoa, esse meu cliente mesmo era um cliente que tinha mais de 60 anos. Então, para ele vê aquele dinheiro dele lá, menos 11 mil, no dia seguinte, menos 36, que ele sempre, todos os dias, ele coletava informação positiva, né? Você pensa assim, ai meu Deus, o que está acontecendo no Brasil, né? Então... Eu perdi tudo, né? Zero, né? Não, nesse caso, o que acontece? Por isso que eu falo que tem que segurar a emoção. O gestor do fundo, ele vai tentar compensar isso com outro, ele vai vender o título podre, né, entre aspas, que é assim que a gente chama, e vai
e vai comprar outros títulos para recuperar aquela perda. Então, qual que é a atitude mais sensata que a gente tem para fazer nesse momento? Segurar a emoção e ficar ali. Fica quieto. Porque se vender, você tá dizendo o quê? Aceita esse prejuízo com medo de perder mais. E ela Né? E aí, às vezes, você só precisava ficar mais uns 2 ou 3 meses ali para o gestor gerar a posição e começar a ficar positivo o seu fundo de novo. E hoje? E ela ficava... Ah, sim, muito provavelmente eles já devem ter conseguido, mas eu não sei acompanhar especificamente esse fundo porque eu não acompanhei. Mas isso acontece, né? O gestor do fundo, ele fica todo o tempo querendo trazer resultado para o cotista. E aí eu falo assim, o quanto que o esclarecimento faz com que a gente perca ou ganhe dinheiro, né? Porque se você tá bem orientado, você segura ali, segura seu coração e fica, né? E a possibilidade de você não assumir esse prejuízo, ela é muito maior. E ela ficava... É difícil, né? Você vê, é sempre risco em tudo, né? A gente já nasce gastando, sendo caro pra alguém. É verdade. E aí lá no final da sua vida ainda sai perdendo. É verdade. Olha, eu quero agradecer. Você tem alguma coisa, uma informação que você quer passar pra galera? E ela ficava... O que eu sempre falo é, gaste o menos que você puder sem fazer as coisas que você gosta. E sempre invista o seu dinheiro. Então, é uma coisa que está muito em alta, né? A gente cuidar aí do nosso bem-estar, mas em nenhum momento a gente pode negligenciar o nosso futuro, né? Porque a nossa carreira, ela, por natureza, ela é menor do que o nosso tempo de vida. Então, a gente precisa cuidar desse futuro lá, quando a gente não tiver mais essa força de trabalho que a gente tem hoje. E ela ficava... Beleza, eu quero agradecer a sua presença, tá? Nós vamos colocar seu contato também no vídeo, para que a galera que precisar de uma ajuda financeira, esse seu trabalho, que esse seu trabalho é muito legal, porque você vai pegar a pessoa que hoje está necessitando, que está precisando organizar a vida e quem está de fora vê melhor, né? E ela ficava... vai estar no vídeo e que vários negócios aconteçam. Sim, só para completar essa questão do meu trabalho, geralmente eu faço a mentoria e eu acompanho a pessoa por 6 meses, né? Então, o fato de jogar uma planilha, que é o que a internet vende, né? Joga uma planilha na mão do cliente e ele tem que sair fazendo sozinho, às vezes não é tão eficiente. Né? Então, o que eu faço? Eu pego na mão mesmo. Então, a gente fica junto. Você vai me falar suas prioridades, o que você quer fazer, seu sonho, qual é a sua vida rica, e a gente vai em busca dela. E eu fico 6 meses, se precisar mais tempo, te acompanhando até a gente conquistar. E aí, assim, falo com toda certeza, todos que passaram por mim começaram com 0 dinheiro investido e terminaram com dinheiro na conta. Então, educação financeira funciona, dá certo. E é para todos. Valeu, obrigado. Galera, é isso aí. Fica a dica. Se você quer ter sua vida organizada, não se esqueça. Olha, nós temos a pessoa aqui. Valeu, galera. Muito obrigado. Não esqueça de estar compartilhando nossos vídeos. Não esqueça do sininho, é muito importante. Você vai receber novos vídeos. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Obrigado, tchau.